Ok, pode começar. Legal. Então, agora oficialmente, boa noite a todas e todos. Eu sou a Lívia, estou compondo a diretoria da ANEA nessa gestão, assim como o Osvaldo. Queria primeiro agradecer a participação de todos, né, e todas aqui. As palestras online já são estratégias da ANEA, né, para a gente disseminar o método do emprego apoiado, mas em tempos de tentativa de isolamento social, eu acho que essas estratégias ficam mais válidas até para a disseminação do conhecimento, né? Então, queria começar contando para vocês que essa é uma estratégia que a gente vai tentar manter durante o ano, pelo menos uma vez por mês, com esse momento de uma palestra online gratuita, com o objetivo de disseminar o emprego apoiado, né? Com temáticas que geralmente são dúvidas, né, que as pessoas têm em relação ao método do emprego apoiado. A gente pensou em temas bem interessantes. A próxima live, já vou adiantar, está prevista para o dia 27 de abril, depois do feriado, e a gente vai fazer essas divulgações durante o ano todo. A gente também tem previsto agora uma nova turma do nosso curso introdutório online, de emprego apoiado. É um curso que a gente estruturou de uma forma bem legal, a gente começou o ano passado e a gente está aprimorando esse curso para oferecer novamente. A gente tem uma turma agora prevista para abril e a gente tem divulgado o link, as inscrições também, quem está aqui hoje está super convidado a participar. Então, só retomando, né, quem puder colocar o microfone no silencioso, desativar o som durante a fala do Osvaldo, eu acho que o som fica mais audível e acessível para todos. E quando for fazer as perguntas também, aí pode ativar o som, tá? Então, a ANEA, apresentando um pouquinho, né? A ANEA é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. A gente tem como objetivo disseminar a metodologia do emprego apoiado em âmbito nacional, promovendo eventos, né, palestras, capacitações, formando consultores, né, atuando em políticas públicas relacionadas ao emprego apoiado também. E a gente vem tentando buscar estratégias para disseminar, e essa é uma delas, né? Essas palestras online a gente tem visto, né, que elas têm feito um efeito de acessibilizar esse conteúdo em âmbito nacional, por ter a facilidade de ser online e trazer pessoas renomadas no tema para vir contar e disseminar um pouquinho do tema. Então, para a gente não se estender muito, né, e ir direto ao assunto que a gente propôs para hoje, né? Então, qual que é a diferença do emprego apoiado no campo da inclusão no mercado de trabalho? Qual que é a diferença da metodologia? Né? Então, a gente quis abordar um pouquinho esse tema e, para isso, a gente convidou o Osvaldo, que é o nosso querido presidente da ANEA, nosso líder aí, e queria pedir para ele se apresentar e aí já começar a contar um pouquinho desse tema para a gente, Osvaldo. Bom, olá, Lívia, né, muito obrigado aí mais uma vez por essa oportunidade. Estar aqui falando desse tema, né, tão precioso para a ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. Atualmente eu estou na presidência nessa gestão 2018-2020. Né, esse ano 2020 também nós temos aí, com certeza, né, renovação na diretoria, né, teremos mais um ciclo aí de pessoas envolvidas. E vamos falar de um tema aqui muito interessante, né, que quando a gente programou as palestras para esse ano, para a gente continuar esse trabalho, lembrando que vai ser gravado esse nosso bate-papo aqui, ele vai ficar no nosso canal do YouTube. A nossa ideia é a gente, mais uma vez, disponibilizar mais conteúdo, estar mais próximo de todo mundo e começar a nossa fala a partir dessa pergunta, né? Qual que é a diferença do emprego apoiado no campo da inclusão do mercado de trabalho? Né? Para começar a refletir sobre essa pergunta, no final do ano passado, de 2019, nós fizemos um workshop de emprego apoiado lá em Belo Horizonte, dentro do contexto da Jornada Internacional da Inclusão, que a gente realiza lá em parceria com a PUC Minas e diversos outros parceiros. E a gente teve uma oportunidade de montar um workshop, foi durante uma tarde, onde nós reunimos várias associações que já trabalhavam com emprego apoiado. Eram cerca de 50 pessoas que participaram. Então, nós fizemos aquele modelo do café mundial, onde nós montamos 4 mesas e as pessoas iam rodando
para conhecer as experiências do emprego apoiado. Então, uma das análises que nós fizemos, né, após o workshop, inclusive até a perspectiva desse ano, é a gente poder produzir um relatório sobre esse workshop, para a gente ver os aprendizados que a gente teve, com o apoio do GED, que é o Grupo de Pesquisas de Gestão, Diversidade e Inclusão, lá da PUC, Minas. A gente perceber que o emprego apoiado ele é feito de maneiras diferentes, né? Não necessariamente ele é feito dentro de um padrão. Só que a partir dessa questão, o que eu quero dividir com vocês hoje aqui é pensar também assim, o que de fato então é o emprego apoiado, o que diferencia ele das demais práticas, das práticas tradicionais. Então, o primeiro ponto que a gente tem que perceber aqui é a gente pensar nos valores do emprego apoiado. Um exemplo inicial que eu gosto sempre de destacar, que às vezes a gente percebe algumas organizações divulgando que estão utilizando o método de emprego apoiado, só que eles fazem processo seletivo. Assim, esse é o primeiro exemplo que eu quero deixar aqui. Lembrando, hoje nessa nossa conversa, daqui a pouquinho também já vou começar a abrir para a gente ouvir alguma pergunta, também alguma reflexão de vocês aí. Nós temos pessoas que de vários estados. Então, ou seja, se é um processo seletivo, a empresa vai, a partir daquela lista de candidatos, escolher qual é o melhor. Então, a partir desse exemplo, que eu acho que é bem concreto, eu já começo a colocar na mesa para a gente refletir. Será que isso é emprego apoiado? Se eu for olhar os valores e os princípios do emprego apoiado, eu diria que não é. Porque o emprego apoiado ele é customizado, ou seja, a gente, a partir do candidato, a partir da pessoa com deficiência, a partir da sua condição, a partir das suas necessidades, é que nós vamos desenvolver uma oportunidade de trabalho. Quando a gente fala das etapas do emprego apoiado, para quem também está chegando pela primeira vez, se a gente for definir, fazer um conceito bem sintético, o que é o emprego apoiado? O emprego apoiado é uma metodologia que visa a inclusão no trabalho competitivo da pessoa com deficiência. Quando eu falo trabalho competitivo, ou seja, é no ambiente que ele vai compartilhar com os demais funcionários sem deficiência, que ele vai ter iguais oportunidades, iguais salários, direitos. Eu falo que emprego apoiado não é aquele emprego que é o jovem que trabalha numa mercearia do vizinho, que é amigo dos pais, que combinaram com ele, contrata o meu filho para ele passar o tempo. Isso não é emprego apoiado. Emprego apoiado não são as oficinas protegidas, que funcionaram durante muitos anos e ainda funcionam. Aqueles lugares que as pessoas ficam ali, somente pessoas com deficiência, desenvolvendo diversas atividades, ora remunerado, ora não. Isso é um modelo que funcionou durante muitos anos. E o emprego apoiado, nada mais, nada menos, ele vem reforçar o próprio conceito de deficiência da Convenção Internacional. Quando vai colocar que a limitação e a deficiência está onde? Na sociedade, nos recursos e não na pessoa. Então, quando a gente começa a tratar as pessoas com deficiência a partir das suas habilidades, competências, independente do nível dessas habilidades e competências. É muito comum ainda a gente ver, identificar nas empresas, que as empresas, claro, querem os melhores candidatos, querem habilidades, querem competências, mas quando a gente considera as pessoas com deficiência, é necessário entender esse histórico e em que condição essa pessoa chega na empresa para poder realmente ter essa oportunidade. Então, o emprego apoiado, mais uma vez, voltando lá na nossa reflexão, ele não é um processo seletivo. Então, ou seja, as organizações hoje que estão realmente trabalhando com o emprego apoiado, ela vai precisar fundamentalmente de um profissional que é o consultor do emprego apoiado. Quem que é o consultor do emprego apoiado? É aquela pessoa que consegue conectar a pessoa com deficiência, os familiares dessa pessoa, identificar oportunidades do trabalho, identificar os principais atores dentro daquela empresa e fazer realmente todos esses atores se conectarem em prol do desenvolvimento do trabalho dessa pessoa. E é importante também a gente dizer que quando a gente vai até as empresas e a gente conta um pouco sobre o emprego apoiado, ou seja, que aqui nós temos um candidato que tem o seguinte perfil e que a gente oferece esse candidato para a empresa e que não entra, vamos considerar assim, que não entra num processo seletivo comum, as empresas acham isso estranho. Acham isso estranho e algumas das vezes, inclusive,
entende que isso é um retrabalho, é um procedimento muito diferente dessa prática atual dos recursos humanos. Então, eu gosto também de dar um outro exemplo aqui, nas devidas proporções, de comparar o emprego apoiado como se fosse uma colocação do headhunter. Né? Quando você tem lá aquelas pessoas com alta especialização, ela não vai ali numa agência de emprego comum. Ela vai em alguns profissionais de recursos humanos que já têm uma rede de contatos para apresentar essa pessoa, né, para uma nova empresa, uma nova oportunidade. Então, um outro ponto importante da onde a gente pensar em emprego apoiado é realmente nesta customização. Né? Quando a gente vai estudando o emprego apoiado, tem um conceito muito importante lá, para quem, né, já vem estudando e para quem vai estudar, que é o planejamento centrado na pessoa. Ou seja, como que essa pessoa vai caminhar? Quantas vezes que eu já vi processos seletivos ou atendimento de pessoas com deficiência que eu já vi pareceres, né, técnicos dessa área de inclusão que vira e apresenta o seguinte diagnóstico: nossa, aquela pessoa ali, o máximo que ela vai conseguir fazer é isso, isso, isso. A pessoa já define um diagnóstico. Então, isso também, eu entendo que isso é um pouco conflitante com o emprego apoiado. O emprego apoiado, né, a Liv depois pode dar alguns exemplos aí, que ela atua ali no dia a dia também como consultora de emprego apoiado, é a gente entender que o consultor de emprego apoiado, juntamente com toda a equipe, os envolvidos, vai começar um processo de desenvolvimento, que pode levar 1 mês, 3 meses, 9 meses, 1 ano, 2 anos. Teoricamente, quanto mais você oferta apoio no início da contratação da pessoa com deficiência, a tendência é que esses apoios diminuam ao longo do tempo. Agora, você vai diminuir isso à medida que realmente for necessário, né, existir condições para realmente diminuir esses apoios. Então, quando a gente fala das diferenças do emprego apoiado, hoje, né, dando alguns destaques principais aí, com base nesse tema que a Lívia, né, nos convidou para conversar hoje, então a gente começar a pensar nessa perspectiva. Não dá mais para a gente pensar, né, em fazer processos seletivos de pessoas com deficiência, manda para as empresas, aí no dia a dia o que acontece? Né, uma frase que a gente ouve muito, a gente vê no dia a dia, as empresas acabam escolhendo aquelas pessoas que têm, entre aspas, né, as deficiências mais leves. Nossa, essa pessoa aqui, nossa, ela tem uma deficiência, mas, nossa, nem é imperceptível. Né? Eu vou usar essa expressão, ou seja, nessa hora a gente brinca que o RH até bate palma. Nossa, achamos uma pessoa excelente, nem parece que ele tem deficiência. Então, ou seja, será que, né, que esse processo seletivo é inclusivo? Né? Então, nesse sentido, mais uma vez, voltando um pouquinho, então, o emprego apoiado é uma metodologia que visa a inclusão da pessoa com deficiência. Aí eu vou dar uma outra ênfase no conceito, que independente da sua limitação, e quando eu falo independente da sua limitação, eu quero dizer que o emprego apoiado, lá nos anos 70, ele surgiu para as pessoas com deficiência que eram, na época, identificadas como pessoas com maior nível de limitações. Né? Então, você pode pegar aí, né, quanto maior o nível de limitação que essa pessoa tem, na história do emprego apoiado, nós vamos, então, afirmar que, então, essa pessoa, sim, precisa de emprego apoiado. Quando a gente pega, né, tem alguns casos, inclusive, na Europa, que você usa emprego apoiado para pessoas que estão desempregadas, nem, enfim, há muito tempo e não conseguem se recolocar no mercado de trabalho, imigrantes, pessoas com vulnerabilidade social. Na ANEA, especificamente, o nosso foco é muito bem definido, que é o público das pessoas com deficiência. Então, por isso que a gente foca, e essa é a história do emprego apoiado. Então, nessa nossa conversa de hoje aqui, então eu quero ressaltar nesse sentido. Então, as diferenças partem disso. Não é processo seletivo, não é escolher as pessoas realmente que têm menos limitações em relação às outras pessoas. Então, para desenvolvermos um processo do emprego apoiado, é necessária a mediação do consultor de emprego apoiado. É uma palavra que eu gosto muito, é muito importante a gente falar dela, é isso. O consultor é esse mediador entre, né, a pessoa, os familiares, a empresa, até para que, quando a pessoa já esteja trabalhando, caso aconteça alguma dificuldade, alguma questão que seja necessário, por exemplo, que a pessoa com deficiência saia da empresa,
Ou seja, o programa do emprego apoiado não acabou, ele vai continuar. O consultor de emprego apoiado vai também trabalhar na recolocação dessa pessoa em outra empresa e assim, né, essa jornada de desenvolvimento da pessoa, ela vai seguindo ao longo do tempo. Os casos clássicos que a gente vai encontrando de emprego apoiado para aquelas pessoas com deficiência com maior nível de limitação, são casos de acompanhamento de pelo menos 6 meses, 1 ano, 2 anos. Né? A gente tem alguns relatos de consultores de emprego apoiado que desenvolveram vínculos com essas pessoas, com essas famílias, e vínculos que duram anos. Né? Porque, de uma maneira geral, na nossa carreira profissional, a gente, às vezes, nós temos os altos e baixos da nossa carreira. A gente muda de emprego, a gente vai mudar de empresa, enfim, a gente passa por situações que às vezes a gente precisa de apoio. No caso das pessoas com deficiência, isso também é fundamental e o consultor de emprego apoiado, ele realmente trabalha como uma pessoa-chave nesse processo de mediação. Legal, Oswaldo. Então, você está colocando aí, você já está levantando alguns pontos que são primordiais para as pessoas saberem da diferença do que é ou não emprego apoiado. Então, quando a gente vê que tem algum consultor ou alguma organização falando que faz emprego apoiado, a gente precisa prestar atenção nesses pontos que você está levantando. Então, se as parcerias com as empresas presumem um processo seletivo, então já não é um indicativo de emprego apoiado, né? Se a organização ou se a pessoa, né, atende oficinas protegidas, também não é um indicativo de emprego apoiado. E aí você está trazendo um ponto muito importante que é o público, né? A gente vai ter uma live específica para falar quem que é o público do emprego apoiado, mas acho que esse é um ponto muito importante que você já está trazendo, que é qual é o público atendido pelo emprego apoiado. Então, se a gente vê que tem uma organização ou um consultor atendendo pessoas que não precisam de tantos apoios, já também é um indicativo para a gente pensar, né? E dentro disso também, eu acho que tem um outro indicativo que é a organização ou o consultor fez 100 colocações ao mesmo tempo. Então, fez 100 pessoas serem incluídas numa empresa ao mesmo tempo. Também já não é um indicativo de emprego apoiado, né? Então, você está trazendo alguns pontos para delimitar, primeiro, que não é emprego apoiado, né? Para a gente pensar nessas diferenças, né? E esse é um tema do público muito importante, que é para aquelas pessoas que precisam de algum apoio, que não conseguem se colocar tradicionalmente pelo processo seletivo, né? E aí acho que já tem uma diferença interessante. Então, é aquela pessoa que tradicionalmente não consegue elaborar um currículo e ser incluída pelos métodos tradicionais, né? Então, o emprego apoiado ele faz o processo inverso, é isso? Então, Lívia, olha só, né? Você deu um destaque muito interessante aí. Há alguns programas que trabalham com quantidades maiores, né? Enfim, às vezes um programa tem uma meta de incluir 500 pessoas com deficiência, 300, 1.000 pessoas. A reflexão que eu vou colocar para todos aqui é a seguinte. Qual que é o nível de limitação dessas pessoas? Porque se a gente pensa o emprego apoiado como etapas, né? Etapa 1, né? São 3 etapas pensando no resumo geral. A primeira etapa é a identificação do perfil vocacional. A segunda etapa é o desenvolvimento da oportunidade do trabalho. E a terceira etapa é a oferta dos apoios, né? É o desenvolvimento, enfim, e a sustentabilidade dele no seu posto de trabalho, na sua carreira. Então, considerando essas 3 etapas, o que acontece? Se uma pessoa tem poucas limitações, independente da deficiência, né? Seja ela visual, auditiva, física, intelectual ou múltipla, se ela tem esse nível de limitação muito baixo, o que eu entendo? Né? Essa pessoa já tem alguma experiência, ela já tem lá no seu currículo bem organizado. O consultor de emprego apoiado vai fazer entrevista, vai identificar a empresa, ele vai fazer a entrevista, vai ser selecionado, vai passar e não vai precisar de apoio. Né? Então, ou seja, isso é uma pessoa, né, vamos dar um exemplo bem tradicional nesse sentido. A discussão nossa não é falar assim, será que essa pessoa passou pelo emprego apoiado ou não? Eu acho que a reflexão mais profunda que eu quero deixar para vocês aqui o que a gente não pode continuar deixando as pessoas com maiores limitações fora do mercado de trabalho. Eu acho que essa que é a grande reflexão. Por quê? Quando a gente vai avaliar esses programas que estão trabalhando com quantidades maiores de pessoas, a gente identifica
que são pessoas com deficiência, o público-alvo, mas o nível de limitação dessas pessoas são relativamente menores comparados ao que a gente pode considerar como público-alvo, né, o público principal do emprego apoiado. Então, acho que essa que é a reflexão, porque às vezes a organização fala que está usando o emprego apoiado, mas está usando considera alguns valores, alguns princípios, mas às vezes, eu posso dizer que às vezes há erros graves, como, por exemplo, a questão da autonomia da pessoa. A gente ainda encontra pessoas com deficiência trabalhando nas empresas, né, de forma que não é inclusiva, ou seja, ela está ali isolada na empresa, ela não toma decisões. Então, para fechar esse raciocínio, ou seja, se você trabalha, né, quando a gente pega os programas de emprego apoiado de outros países, né, até quando a gente pensa em políticas públicas, por exemplo, né, esse ano nós estamos com a expectativa de dar mais avanços em relação à aprovação do projeto de lei do emprego apoiado no Congresso Nacional, para a gente ter uma legislação no país para regulamentar isso. Então, quando a gente pensa em política pública, obviamente que a gente pensa em grandes números, né? Se o governo federal vai fazer um investimento, né, um governo estadual, um governo municipal, obviamente que se a gente tiver um programa nacional do emprego apoiado, a meta vai ser incluir milhares de pessoas com deficiência. Só que a reflexão se for para fazer processo seletivo, não vai ser emprego apoiado, né? Ou para colocar pessoas com deficiência com limitações menores, né? E quando a gente, né, vamos falar de um público que hoje é o mais excluído do mercado de trabalho. Qual é o público? São as pessoas com deficiência intelectual, né? Você vai pegar aí o autismo, os diversos tipos de espectros, síndrome de Down, né, as diversas síndromes. Então, de uma maneira geral, né, quando você pega assim, quantas pessoas com tetraplegia nós conhecemos que estão no mercado de trabalho? Né? Agora, quando a gente pega assim, quantas pessoas com deficiências que a gente coloca como, né, com menor nível de limitação estão no mercado de trabalho? Essas já estão há muito tempo, inclusive. Né? Para não dizer que às vezes a gente visita algumas empresas, esse caso é muito interessante, né? Que as pessoas às vezes adquiriram uma deficiência ao longo, né, do trabalho, ao longo da vida, mas ela não é ainda reconhecida, né? Ela não passou por uma perícia, por um laudo um laudo médico, por exemplo, e ela não conta dentro da empresa como uma pessoa com deficiência. E essa pessoa, inclusive, fala assim, não, eu nem quero entrar nessa cota, porque senão eles vão começar, né, vai ter preconceito em relação a mim, né, ninguém sabe da minha deficiência. A gente ainda vive isso no dia a dia. Então, de uma maneira geral, o emprego apoiado, ele não pode ser simplesmente uma metodologia que a gente fala que utiliza. A gente tem que comprovar e descrever de fato como esse processo, né, é realizado. Então, essa é uma dica, eu acho bem interessante aí, para quem pretende atuar como consultor de emprego apoiado, né, nesse processo de mediação, para aquelas organizações que fazem e divulgam, que usam o método emprego apoiado, divulgar detalhes da metodologia. Né? Como que é feito esse processo de inclusão das pessoas no programa, como que é a abordagem nas empresas para apresentar os candidatos, como que é a oferta dos apoios de acordo com a necessidade e o nível de limitação dessas pessoas ao longo do desenvolvimento do trabalho. Porque isso que é importante, né? Quando a pessoa está ali com o seu nível de limitação e precisa de algum recurso, de alguma tecnologia assistiva, de alguma adaptação, né, dos mais diversos níveis, essa que é a hora importante de ter o consultor de emprego apoiado, embasado, né, de um programa de emprego apoiado para conseguir articular e negociar com a empresa esse desenvolvimento. Porque um outro exemplo que é comum a gente perceber também nas empresas é esse. A empresa liga para a organização ou para algum consultor de emprego apoiado e fala assim, preciso contratar 10 pessoas com deficiência, mas na minha empresa não tem elevador, ok? Eu não posso receber pessoas aqui com limitação aqui de mobilidade. Isso é emprego apoiado? Não é. Aí o consultor deveria, então, negociar, conversar com essa pessoa. Olha aqui, eu tenho candidatos que têm as habilidades, as competências que você precisa, mas ele precisa de acessibilidade arquitetônica, vai ter que ter um elevador, o banheiro vai ter que ser adaptado. Vamos fazer um investimento na empresa para poder privilegiar e garantir, né, a oportunidade de trabalho para essas pessoas? Então, nesse sentido, a gente começa, de fato, a enfrentar as barreiras apresentadas nas empresas.
Legal, Oswaldo. E aí você está colocando um valor muito importante do emprego apoiado, que é a presunção de empregabilidade, então. Então, um dos valores primordiais do emprego apoiado é entender que toda pessoa, independente da sua condição, tem direito a trabalhar. E aí o que vai diferenciar é o nível de apoio que essa pessoa vai precisar no trabalho, é isso? É isso aí, Lívia. E quando você fala isso, para quem já atua na inclusão há muitos anos, enfim, nós temos aqui a Leide, né, que é lá de Brasília, né, que tem uma filha com deficiência e que conheceu a NEA, né, depois ela pode até contar aí como se já tem alguma novidade ou não, né, ela vem buscando esse desenvolvimento aí de oportunidade para a filha dela. Nós tivemos um caso interessante do curso que a gente fez o ano passado, que uma das alunas que fez o curso com a gente participou do curso introdutório, se empoderou e hoje ela está dando palestras sobre inclusão, enfim, eu lembro que uma vez eu fiz uma conversa com ela perguntando assim, tá, mas qual que é o tipo de trabalho que você deseja? A gente começou a desenhar isso de uma forma até informal, mas que no fundo ela foi empreender. Então, assim, então quando você pergunta que o emprego apoiado, ele realmente precisa romper as barreiras com a intermediação do consultor de emprego apoiado, para a gente, de fato, gerar oportunidade. Então, uma outra coisa que eu destaco aqui também, que é importante falar, claro, hoje a gente tem a lei de cotas no Brasil, a gente tem que focar, né, que as empresas cumpram a lei de cotas. Segundo o Ministério do Trabalho, né, arredondando os números, nós estamos com quase 60% das empresas no Brasil hoje, segundo o Ministério do Trabalho, cumprem a lei de cotas. Por um lado, a gente pode até ficar satisfeito, né? 60%, mais da metade, mas, ou seja, ainda faltam 40%, e eu gostaria também de conhecer como que estão essas empresas que, né, 60% dizem cumprir a lei de cotas. Quais são as condições atuais de trabalho dessas pessoas? Então, com certeza, a gente pode olhar tanto para os 40% que faltam e também olhar para os 60% que estão hoje trabalhando, e a gente pensar em que condições, né, quais são os níveis de apoio, de acessibilidade que essas pessoas estão recebendo. Então, para fechar a sua reflexão, Lívia, assim, então voltando, mesmo para quem está muito tempo trabalhando com inclusão, quando a gente fala da presunção da empregabilidade, é isso, independente do nível de limitação, nós temos sim que acreditar que essa pessoa vai atingir algum certo nível. E esse nível só será atingido se nós, então, partimos da premissa que é possível fazer algum tipo de desenvolvimento. Então, por isso que o consultor de emprego apoiado, quando ele recebe o candidato com deficiência, tem que ter uma conversa muito importante com a família, com essa pessoa. Né? De novo, né? Quando você conversa com uma pessoa com deficiência, por exemplo, que não tem nenhuma dificuldade de fala, né? Que não tem dificuldade intelectual, eu diria que isso é relativamente mais fácil do que quando, por exemplo, você vai atender o público com deficiência intelectual, onde você tem todos os desafios, por exemplo, da comunicação. E é aqui que tem toda a preparação, né? É aqui que a gente conta com toda a experiência dos consultores de emprego apoiado, que ao longo da sua carreira vai acumulando experiência de maneiras de realmente conseguir toda a conexão desses desafios para promover o desenvolvimento do emprego dessas pessoas. Então, por mais que seja desafiador, mas nós temos que realmente acreditar que, né, só para ilustrar, Lívia, esse exemplo, né, uma vez a gente foi atender numa organização que eu trabalhei durante muitos anos, né, aquela mãe que vira para o filho e fala assim, não, mas o meu filho, ele jamais vai trabalhar. Então, por mais que essa mãe tenha toda a sua história, tenha os seus motivos, nós como profissionais de inclusão, nós como profissionais que fomentamos o emprego apoiado, nós não podemos concordar com isso. Claro que não é uma questão simplesmente de concordar, mas nosso desafio é acolher essa mãe, essa família, esses envolvidos, e criar uma condição para realmente a gente desenvolver a oportunidade para que essa pessoa venha a se desenvolver. Porque quando a gente pega as pesquisas, né, de uma maneira geral, qual que é a conclusão das pesquisas? Quanto maior o nível de... quanto mais as pessoas com deficiência estão nos ambientes inclusivos, maior é a possibilidade de desenvolvimento. Né? Em termos teóricos é isso, ou seja, quanto mais cedo a criança com deficiência for estimulada, ela for colocada em condições ali, né, seja na questão do lazer, seja na questão da educação, né, quando a gente fala de educação inclusiva, quanto mais cedo essa pessoa é estimulada
isso é, né, já está comprovado aí que isso tem efeitos benéficos no desenvolvimento dessa pessoa. Então, esse é o ponto. Então, né, quanto mais se isola, né, mais a gente não está tratando os desafios da inclusão. Então, essa que é a grande questão. Osvaldo, e você tocou num ponto importante um pouco antes, sobre a questão que o emprego apoiado está pautado no modelo social, né? Então, isso indica que a gente vai entender que as barreiras estão na interação das pessoas que a gente atende com a sociedade. E as pessoas que encontram mais barreiras, então, são eventualmente o público do emprego apoiado. E você está tocando num ponto agora que eu queria relacionar, que é a dificuldade, às vezes, da inclusão das pessoas que precisam de mais apoio no ambiente de trabalho. Eu entendo que isso acontece pela cobrança de produtividade que é pautada no nosso modelo econômico, né? Então, a gente tem que entender que nas empresas ou no trabalho, de uma forma geral, é cobrado uma produtividade de qualquer pessoa que está ali trabalhando, né? E aí eu queria entender com você se o emprego apoiado também vai olhar para isso, né? Então, se os apoios que a gente vai estabelecer com essa pessoa e a gente vai acompanhar se estão funcionando, também se isso tem a ver com essa pessoa, independente da sua condição, também ser produtiva no trabalho. Ótima pergunta, Lívia. O emprego apoiado exatamente tem como premissa garantir esses níveis de produtividade. Então, ou seja, trabalhar para a inclusão no trabalho da pessoa, para a gente, entre aspas, brincar que ela é produtiva, isso não é emprego apoiado. Então, realmente, o desafio do consultor e do emprego apoiado é conseguir, conhecendo a função, né, o trabalho que ele vai desenvolver, oferecer as condições para que ele possa fazer isso. Obviamente, quando a gente vai comparar a produtividade de uma pessoa que não tem deficiência versus uma pessoa que tem deficiência, com os devidos apoios, em alguns casos é interessante a gente ajustar essa métrica, né, essa medição. Mas, de uma maneira geral, o que o consultor do emprego apoiado vai fazer nesse caso é, a partir das limitações encontradas por essa pessoa, a partir do planejamento centrado nesta pessoa, a partir das metas estabelecidas, isso vai ser negociado junto à empresa para que ele possa se desenvolver. E à medida que esse desenvolvimento vai acontecendo, obviamente a gente vai ajustando essa avaliação para os níveis de produtividade daquela empresa. Então, o que eu posso dizer de uma maneira geral, então é isso, que o emprego apoiado ele vai buscar sempre, né, vamos considerar esse o ótimo, né, o melhor nível daquela pessoa que vai ser apoiada. Lembrando que, né, a gente tem que ter um limiar muito delicado, é isso. Então, dependendo da condição que essa pessoa chega na empresa, né, eu vou usar uma escala que é mais ou menos assim. Às vezes a pessoa com deficiência chegou na empresa -5. E com o trabalho de emprego apoiado, ela chegou no nível 0. Né? Se eu for pensar numa métrica que comparada a uma pessoa sem deficiência. Então, ela ainda vai ter um tempo para se desenvolver. Então, essa avaliação tem que ter, sim. A produtividade é necessária, mas sempre respeitando e adequando à condição da pessoa. Legal. E você tocou num ponto importante que eu acho que tem um pouco a ver com isso também, que é o processo de customização, né? Então, no processo das etapas anteriores do emprego apoiado, né, que vão dizer um pouco dessa inversão da lógica, né, do porquê que não é um processo seletivo e por que a gente olha para a pessoa, né, o planejamento centrado na pessoa, a gente tem um processo que é importante no emprego apoiado, que eu acho que faz muita diferença, né, voltando para o nosso tema, qual que é a diferença do emprego apoiado? Você tocou num ponto que é a customização, né? E na sua opinião, né? Você acha que a customização é importante porque a gente vai, neste processo, entender demandas reais da empresa, também pensando nessa questão da produtividade? A customização ela é fundamental, né? Inclusive, na literatura, a gente encontra muito essa palavra, né? De customizar, ou seja, de adequar as necessidades de apoio daquele candidato às necessidades de produtividade e resultado da empresa. Então, obviamente, por isso que a gente tem que sempre pensar, Lívia, que trabalhar, né, programas, quanto maior o programa de emprego apoiado, quanto maior o número de pessoas, maior é o desafio, né, para você garantir essa customização. De novo, né, não dá, você entrou numa sala de aula ali, vamos dar um exemplo bem simples, você está num treinamento com 20 pessoas que acabaram de chegar na empresa, vão trabalhar, né, em funções ali
né? Vamos colocar em funções parecidas, que vão passar por um treinamento ali acabou de chegar da empresa, vai ser acolhido de novo. Quando eu estou falando de pessoas com deficiência, com níveis de limitações menores, é relativamente mais simples. Mas quando eu falo de pessoas com níveis de limitação maiores, o desafio é exatamente essa customização. Então, não dá, né? Quais são os recursos de treinamento, de acessibilidade que essa empresa vai oferecer? Então, a customização é fundamental para o sucesso dessa inclusão. E o desafio para o consultor de emprego apoiado, para as organizações ou para as empresas. E por que não, né? Amanhã a gente vai fomentar a questão de políticas públicas, é a gente pensar que quanto maior o número de pessoas atendidas com deficiência, eu diria que maior vai ser o desafio de garantir essa customização, né? Seja definindo a quantidade de pessoas atendidas por consultor de emprego apoiado, né? A gente já tem alguns debates, algumas conversas do tipo: um consultor de emprego apoiado consegue acompanhar quantas pessoas com deficiência? 5, 10, 15, 20? Uhum. Né? Tem alguns casos que a gente já viu em alguns eventos internacionais que tem consultores na Europa que chegam a acompanhar até, né, 40, 50 pessoas com deficiência, pensando num ciclo, né, que você começa com alta intensidade de apoio, começa a atender um outro candidato, aí vai diminuindo os apoios, você começa a atender outro candidato e depois isso vira um ciclo de atendimento, né? Então, para fechar aqui, eu diria que a customização, ela com certeza ela é chave para você garantir qualidade do emprego apoiado. Legal, porque na customização a gente também entende que as tarefas de trabalho, elas vão poder ser, né, pela própria palavra, customizadas, né? Então a gente vai fazer um casamento entre o perfil da pessoa que a gente está entendendo, que a gente está atendendo, entendendo que essa pessoa tem habilidades profissionais e as demandas reais da empresa. Eu acho que isso impacta na questão da produtividade também, né? E a customização, ela pode chegar, inclusive, só para dar um exemplo rápido, eu já vi casos em empresas da gente criar uma função que não existia. Só que não é criar uma função, gente, do nada, como se fosse um passe de mágica. Mas, ou seja, vou dar um exemplo. Imagina um campo de obra, né, uma construtora, onde tinha lá um candidato que era usuário de cadeira de rodas. Então, obviamente que existia uma limitação para ele poder andar nessa obra, né? Existia uma questão física ali. E não tinha, naquela obra especificamente, uma função que era a pessoa que conferia a questão. Toda vez que chegava mercadoria, né, material, tinha que ter alguém para conferir isso. Isso era feito de uma forma externa, que tinha falhas no processo. O consultor de emprego apoiado, né, analisando essa situação, entendeu que nessa função ele não teria limitação de acessibilidade, ele poderia desenvolver, ou seja, então foi criada uma função para atender aquela necessidade daquela obra naquele lugar, adequado às condições daquele candidato que, no caso, usava a cadeira de rodas. Então, ou seja, você achou aí o que a gente chamaria de customização, tanto para que ele tivesse um ambiente que fosse possível o seu trabalho, gerando o quê? Confiabilidade, gerando produtividade e, mais do que isso, né, uma função que seja importante para aquele contexto. Muito interessante, Oswaldo. Esse exemplo é bem legal para demonstrar que também a customização não é criar uma função do nada, né? Não é criar uma função que não existe só para deixar a pessoa ali trabalhando. E eu acho que esse é um ponto importante de diferenciação do emprego apoiado também. A Leide mandou aqui uma pergunta sobre sensibilização da empresa, né? Então, se a sensibilização é feita numa fase anterior ao oferecimento do perfil e se a ANEA faz esse trabalho prévio. Pessoal, quem tiver questões, dúvidas, comentários, podem ir mandando aqui como a Leide fez, que a gente vai trocando uma ideia aqui. Oswaldo, você podia falar um pouquinho sobre a importância da sensibilização? Em que momento você acha que isso é oferecido? Se é importante? Se a ANEA faz esse tipo de trabalho? Bom, então vamos lá. Hoje a ANEA, basicamente, ela está mais envolvida em fomentar né, cursos e formação sobre emprego apoiado. A ANEA hoje não atua na ponta, ou seja, a gente não atende empresas diretamente. A gente até tem participado de alguns eventos, né, fazendo palestras sobre emprego apoiado, que de alguma forma é uma maneira da gente sensibilizar, mas o que a gente tem feito quando as empresas nos procuram é a gente indicar aqueles consultores de emprego apoiado e organizações que têm atuado junto à ANEA.
né, que a gente já conhece, que já tem desenvolvido, né, trabalhos nesse sentido. Então, ainda, né, eu diria que ainda a ANEA não está tão na ponta. Hoje, nosso desafio ainda maior é nos estruturarmos e organizarmos para garantir ainda a disseminação da metodologia e o envolvimento de mais pessoas. Em relação à importância da sensibilização, eu diria que ela é fundamental. Ela pode ser feita quando a gente pega uma linguagem mais do dia a dia das empresas, né? Por exemplo, a gente já percebe que de um tempo para cá, né, naquelas semanas da CIPAT, né, segurança do trabalho, né, o tema da diversidade ele já tem chegado na agenda das grandes empresas, dos grandes diretores aí de gestão de pessoas, né, que agora é, né, gestão de gente. Então, o tema, cada dia, ele avança, mas eu diria que esse ainda é um campo fértil para a gente ainda fazer muitas palestras, sensibilizações. Então, sempre que a gente pode, a gente recomenda. O primeiro passo, né, inclusive como dica que a gente fala para as empresas, antes de contratar as pessoas, comece com a sensibilização primeiro. Eu já vi muitas empresas também que já, né, naquela ânsia de cumprir a lei de cotas, às vezes tem algum prazo para cumprir em relação ao Ministério Público, né, a fiscalização, já contrata as pessoas, isso vira, enfim, né, vira inclusive problemas, né, situações do cotidiano ali. Outro dia eu fui numa empresa que a gente comentou, né, a situação. Por exemplo, às vezes entrou uma pessoa lá na empresa com deficiência física que não tem os dois braços. Né? As pessoas não estão acostumadas com isso. É uma questão prática do dia a dia. Então, isso causa desconforto nas pessoas, incômodo. Então, ou seja, a sensibilização ela é fundamental para o que a gente chama de acolhida. Né? A acolhida da inclusão, a acolhida da diversidade na empresa, ela deve sim ser fomentada e eu entendo que a gente tem caminhado nesse sentido. É interessante isso que você está falando, Oswaldo, porque eu acho que a sensibilização é uma etapa também que vai ter uma certa influência com os apoios, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, a questão dos apoios naturais nas empresas, né? Que são pessoas da equipe que têm uma facilidade maior, que tem uma disponibilidade, que vai ser uma pessoa que vai apoiar essa pessoa não o tempo todo, não fazendo as mesmas coisas que essa pessoa, mas vai ser ali uma referência para ela no dia a dia, que ela pode perguntar coisas, né? Pode se apoiar nesse sentido. E eu acho que a sensibilização acaba trabalhando questões de acessibilidade atitudinal, que vão fazer muita diferença nesse processo, que vão identificar os apoios naturais, né? Então, eu entendo que isso faz parte do processo até de desenvolver o trabalho ali na empresa, né? Antes mesmo da pessoa ser contratada, como você colocou, a importância de ter essa sensibilização devido ao fato de a gente poder trabalhar a questão da acessibilidade atitudinal, que vai dizer respeito, né, à questão das relações entre equipe, né, no sentido de diminuir um pouco as barreiras de preconceito, desse desconforto que você comentou e tal, né? Inclusive, eu estou vendo a pergunta aqui da Daniela, enquanto você estava falando, eu li no chat aqui. Ela pergunta aqui sobre o público, né, com esquizofrenia. Então, assim, quando a gente pensa hoje no conceito da deficiência, né, no contexto biopsicossocial, né, se a gente pensar hoje, por exemplo, Minas Gerais mesmo tem casos interessantes, aqui no Sul também tem, mas vou dar o destaque de Belo Horizonte especificamente aí, que tem um programa muito interessante que é feito com as pessoas com esquizofrenia, que é trabalhado num supermercado. Então, assim, esse público também é atendido pelo emprego apoiado, né, de uma maneira geral. O que a gente tem que pensar, volta naquela reflexão inicial. Vou pegar os casos de inclusão de pessoas, né, com esse perfil que a gente conhece. Né, uma vez que essa pessoa está com medicação controlada, uma vez que ela já tem todo um histórico de atendimento, uma vez que ela tem apoio, por exemplo, da rede, né, ali dos CAPS-ADs, né, da rede de saúde do município, quando é o caso. Essa pessoa, às vezes, ela precisa do emprego apoiado naquele primeiro início ali, para ela, né, para ela ter essa consciência, para fazer a negociação com a empresa, para romper essas barreiras iniciais desse preconceito. Mas o que eu posso, conhecendo os programas que eu já acompanho nessa área, eu posso já compartilhar com vocês que o consultor do emprego apoiado, enfim, 4, 5 meses, ele já tá retirando os apoios. E essas pessoas, se a gente pega os programas que já são divulgados, né, se a gente pegar 6 meses de programa de inclusão com esse público, tem gerado bons resultados. Porque, primeiro, a pessoa volta a trabalhar, então ali ela já tem toda, né, a questão da autoestima dela, da confiança.
né, considerando, né, os programas que a gente conhece, essas pessoas são acompanhadas por um profissional do recursos humanos. Há um trabalho muito forte também de sensibilização, né? Vamos dar o caso muito, né, se a gente for usar as palavras que a gente nem usa mais ultimamente, mas, né, quais são os estereótipos, né? Você está lá dentro da empresa, aí alguém comenta com outro, nossa, você viu que agora vai ter os doidos aqui que vão trabalhar com a gente, né? Esse é o estereótipo, esse é a história, esse é o preconceito. Então, ou seja, você tem que sensibilizar toda essa equipe. Aí alguém ainda fala assim, nossa, mas ele vai trabalhar no nosso setor e ele vai trabalhar com faca. Nossa, mas essa faca é perigosa, vai ser perigoso ele trabalhar com isso, enfim. Então tem todo um trabalho de conscientização, de informação, e entender que essas pessoas, uma vez que elas são acompanhadas, né, já teve casos que eu já vi depoimentos bem interessantes de pessoas desse perfil, onde às vezes ela vai se autoconhecendo e quando ela passa, às vezes, por um momento de crise, a empresa libera essa pessoa para ficar em casa, para fazer algum tratamento específico, enfim. Então, é um programa realmente que pode ser feito nesse sentido. Legal, Oswaldo. E você tocou num ponto importante também, que eu acho que é interessante colocar, que é o tempo de apoio, né? Eu acho que esse é outro ponto que diferencia um pouco o emprego apoiado, e quando a gente dissemina a metodologia do emprego apoiado, muitas vezes cria essa dúvida, né? Então, o emprego apoiado é o emprego protegido, ou a pessoa de apoio, o consultor vai ficar com essa pessoa o tempo todo no trabalho, vai ficar lado a lado, né? Toda a carga horária dessa pessoa, né? Enfim, vai invadir os processos da empresa. Eu acho que esse é um ponto importante só para você brevemente elucidar para a gente também. É uma ótima pergunta também, Lívia. Assim, se a gente parte da premissa que o consultor de emprego apoiado é aquela pessoa que visa desenvolver a autonomia da pessoa, né? A autonomia, a interdependência, então cada caso vai ter o seu tempo, vai ter o seu tempo. Eu acho que esse é o grande desafio. Essa comparação quando você faz, né, será que até que ponto o consultor de emprego apoiado vira um protetor da pessoa? Né? Quando a gente aprofunda essa reflexão, aí aqui vale a gente pensar exatamente no perfil do consultor de emprego apoiado. Né? Porque se ele tem um perfil de proteção, eu diria que ele tem que revisar aí os seus conceitos, os seus métodos, porque a ideia é exatamente que a cada dia, né, a cada novo tempo, a pessoa com deficiência busca a sua autonomia. Obviamente, quando ela precisar de apoio, ela tem que contar com esse consultor de emprego apoiado, mas não com o espírito de proteção e de limitação, mas sim de, eu sou consultor, estou aqui, conte comigo. Né? Eu tenho relatos de consultores de emprego apoiado que, enfim, né, ele se envolve tanto com a família, com a pessoa, né, que é uma história de vida que a gente está cuidando no dia a dia, que às vezes, né, as pessoas convidam ele para eventos sociais, aniversários, festas, né? Já tem casos, né, de relatos de consultor de emprego apoiado, que às vezes, né, o cliente, né, vamos considerar dessa forma, liga para ele e fala assim, que vamos comer uma pizza esse final de semana, estou precisando conversar com você. Né? Então, o consultor de emprego apoiado, a gente tem que entender que ele também tem um espectro de atuação bem amplo, ele também não pode ser ali aquela pessoa que eu diria assim, né, muito fechada, né? Ele tem que ter um perfil bem flexível, um bom jogo de cintura para lidar com toda a situação, para exatamente proporcionar realmente o desenvolvimento. E entender, inclusive, a hora de ter sim ou não, né? De propor atuações ali, né? Lembrando, respeitando acima de tudo a autonomia dessa pessoa com deficiência. Perfeito. Então, mesmo que ele crie um vínculo ali com a pessoa, com a família, a visão do consultor é sempre pensar na autonomia. Então, o consultor não vai ficar ali o tempo todo, né? Esse é o limiar. Né? Quando a pessoa já começa a ficar ali, eu vou usar uma expressão, né? E não sou psicólogo, mas, né, com essa convivência com os psicólogos, né, se eu falar bobagem que você me corrige. É a ideia do suporte ali, da bengala, né? Então, exato. O emprego apoiado está ali, né? Começa a bengala. E ele vai criando dependência desse, né? Vamos chamar do cliente, pessoa com deficiência. Esse é um grande desafio enquanto consultor de emprego apoiado. Eu acho que isso acontece em outras profissões, em outras situações, e que deve ser um assunto importante para o consultor ter a sua segurança de oferecer o melhor serviço, né, possível.
Legal. Bom, a gente tem ainda 5 minutos, né? Prevendo que a gente vai fazer 1 hora de palestra. A Daniela ainda colocou um comentário aqui. Vocês tocaram num assunto muito importante, que é lidar com a produtividade. O trabalho não é uma situação artificial, né? Eu sempre quis trabalhar nessa linha que vocês estão apresentando, mas é a primeira vez que eu vejo um grupo que sabe trabalhar com isso. Daniela, bem-vinda ao Emprego Apoiado. A gente tem uma solução para as pessoas que precisam de mais apoio e que querem se incluir no mercado de trabalho. Se você quiser conhecer mais da NEA depois, fique à vontade, entre em contato com a gente pode conversar mais e apresentar um pouco mais esse trabalho para você. E só lembrando também que a gente vai ter mais uma live o mês que vem, prevista aí para o dia 27 de abril, que a gente vai continuar conversando sobre outros temas de emprego apoiado. E aí a Cristina colocou, fica um tempo com esse cliente que não tem como criar um vínculo, né? Então é isso mesmo, a gente cria um vínculo com a pessoa, mas é isso que o Oswaldo falou, é sempre com o intuito e visando a autonomia dessa pessoa. O problema não é criar um vínculo, e eu entendo que o vínculo é fundamental para o trabalho acontecer, mas é uma linha muito tênue entre você fazer pela pessoa e promover os apoios para essa pessoa ter a autonomia que ela precisa no trabalho, né? Então, é sempre com essa visão que o consultor trabalha. E aí, para a gente ir fechando, né? Eu queria também, então, fazer um resumo do que você falou, Oswaldo. Você tocou em pontos importantes, você tocou em valores, né, do emprego apoiado, que são fundamentais para a gente entender o que é ou não é emprego apoiado. A gente vai ter, né, especificamente um momento para pensar quem é o público do emprego apoiado, a gente vai ter outros temas aí para a gente entender melhor tudo isso. Mas você tocou num ponto que é a questão do processo seletivo, né? Então, o emprego apoiado, ele se distancia do processo seletivo porque ele faz uma inversão da lógica, né? Ele trabalha em cima das habilidades da pessoa e busca um emprego compatível com isso, né? O emprego apoiado também se distancia das oficinas protegidas, né? Então, a gente trabalha com modelo de trabalho competitivo dentro do emprego apoiado, pensando que todo mundo tem direito a um trabalho, né, competitivo. A gente trabalha em cima do modelo social, né? Então, a deficiência não está necessariamente na pessoa, mas está nas barreiras que a gente que essa pessoa encontra, né, no dia a dia, e a gente trabalha de uma forma a diminuir essas barreiras, né, a criar apoios que vão diminuir um pouco dessas barreiras. A questão da customização, né, então o emprego apoiado ele vai ter uma premissa que a gente pode desenvolver uma vaga de trabalho dentro de uma demanda real das empresas, né? Que seja uma vaga de trabalho que seja compatível com o perfil da pessoa. E aí a gente tocou em outros temas também, né? Todo mundo tem direito ao emprego, então a gente está pautado no valor de presunção de empregabilidade. Essa é uma diferença do emprego apoiado também. E aí, resumindo, a gente tem, então, o campo da inclusão no mercado de trabalho, de uma forma geral. Organizações, pessoas podem trabalhar com a inclusão no mercado de trabalho, com outras metodologias, com outros processos, mas no emprego apoiado, então, ele se difere e é uma metodologia dentro do campo da inclusão no mercado de trabalho, com essas diferenças que você comentou com a gente agora, né? Então, eu queria que você fizesse um encerramento, né, com esses pontos, né, só para a gente encerrar aí sobre essas questões que você levantou, e aí fechar em relação ao campo, né, da inclusão no mercado de trabalho, que é uma coisa maior, e a metodologia do emprego apoiado dentro disso. Lívia, eu só gostaria de fazer uma pequena sugestão, é bem rápida. Será que está tempo? Pois não, claro. Eu sou o Fernando, eu sou PCD, já conversei com o Oswaldo, com relação à sensibilização, que é fundamental. Eu tenho colocado para as empresas e tem dado surtido efeito a questão dos exemplos que já estão acontecendo. Os bons exemplos de emprego apoiado, o Oswaldo acabou falando aí, do supermercado aqui com o Senac, e existem outros grandes exemplos, bons exemplos que têm sido praticados, aí no Sul mesmo, da própria Marco Polo, enfim. Eu acho que é uma forma bacana da gente sensibilizar
Eu tenho utilizado isso com algumas empresas e elas Perfeito. estão vendo isso com bons olhos, tá? É só uma sugestão. Obrigado. Perfeito. Eu acho que isso entra um pouco na discussão que a gente teve brevemente aqui, Fernando, sobre a questão do olhar das empresas, né? A produtividade que as empresas normalmente e obviamente, né, olham e cobram. E você deu um exemplo muito legal, que é uma estratégia interessante de apresentar modelos de sucesso do emprego apoiado, né? A gente tem prevista uma live para acontecer especificamente para a gente falar das empresas, né? A gente tem um convidado especial que inclusive está aqui, que é o Fernando, que vem desse meio corporativo e é diretor também, compõe a diretoria da ANEA, e eu acho que vai ser uma live bem interessante para a gente trocar um pouco dessa ideia. Esse exemplo que você está dando é fundamental, e eu acho que essa estratégia de apresentar esses cases de sucesso, né? Tudo isso que foi colocado, né, de exemplos, e é uma estratégia muito interessante para a gente realmente disseminar de uma forma positiva o emprego apoiado nas empresas, né, para que isso aumente de uma forma geral. Muito bem colocado, Fernando. Obrigado. Bom, então, Lívia, né, como mensagem final aqui, né, nesse contexto, então, ou seja, o emprego apoiado hoje, nesse campo do mercado de trabalho, da inclusão da pessoa com deficiência, eu entendo que ele passa a ser um diferencial, uma vez que o emprego apoiado visa conseguir exatamente atender esse público que está ficando realmente excluído, né? Aquelas pessoas com maiores níveis de limitação. Então, o emprego apoiado ele vem para atender esse público de uma maneira onde a gente, de fato, consiga melhorar os números em relação, principalmente às pessoas com deficiência intelectual, que é hoje o menor índice de empregabilidade do perfil aí das pessoas com deficiência. Então, emprego apoiado, eu sempre vou dizer que não é fácil, mas não é impossível. Não dá mais para a gente rotular as pessoas que elas não podem. Então, a gente está falando aqui, sim, do direito ao trabalho, né, da gente garantir esse direito, da família se posicionar, das empresas se posicionarem. Temos, sim, que olhar para a produtividade, para a qualidade de vida, né, para as condições de trabalho, nesse sentido. Então, o emprego apoiado ele vem para falar quando é muito comum. Às vezes eu falo do emprego apoiado em alguns lugares, assim, as pessoas acham até que é óbvio. Ah, Oswaldo, mas isso é o óbvio. Mas essa é a origem do emprego apoiado. Então, ele, né, no Brasil aqui, que a gente está engatinhando, né? Que a gente pega, né, o professor Romeu Sasaki, né, que é um dos fundadores da ANEA, pioneiro no Brasil, né, nesse tema, né, já são anos aí trabalhando com isso, mas, né, a ANEA surge em 2014 exatamente para a gente aumentar essas vozes, aumentar essa força, para que a gente realmente demonstre que o emprego apoiado ele veio para ficar, né? Ele veio realmente para ficar, ele está, né, não é só uma questão teórica, mas ele está totalmente embasado no paradigma, né, biopsicossocial da deficiência, que já está amplamente divulgado aí na Convenção Internacional. Inclusive, se a gente pegar na história, né, para quem estuda o emprego apoiado, esse movimento do emprego apoiado ele influenciou toda essa questão para a gente chegar no conceito, né, de deficiência que a gente tem hoje. Então, né, a história já demonstra isso. Então, eu fecho deixando essa mensagem para a gente realmente, primeiro, né, estudar, aprofundar mais sobre a metodologia, preparar os consultores, preparar as organizações para a gente, de fato, conseguir aí, né, com bons exemplos, como disse aí o Fernando, né, com bons materiais, a gente sensibilizar as empresas, todos os colaboradores, funcionários envolvidos dessas organizações, para que a gente, de fato, gere maior qualidade de vida, que essa é o grande objetivo do emprego apoiado, é qualidade de vida, né, para todos nós, e especificamente para as pessoas com deficiência. Agradeço a todos aí, muito obrigado, né, para a gente estar aí em outras oportunidades, compartilhando, né, informações sobre o emprego apoiado. Muito bom, Oswaldo. Muito obrigada pela sua fala. Eu acho que elucidou pontos muito importantes para a gente entender o que é, o que não é emprego apoiado, para a gente começar desse pressuposto, né? Que os valores do emprego apoiado são muito bem colocados, né? E eles vão pautar a diferença do que é emprego apoiado e do que é simplesmente fazer inclusão no mercado de trabalho. Não que isso seja melhor, um melhor que o outro, mas que a gente tem uma metodologia com valores bem delineados, isso é muito importante de saber
no momento de procurar um consultor, né, de procurar saber sobre a metodologia, ou quando você está numa organização que faz a inclusão de pessoas com deficiência. Então, obrigada pela sua fala. Lembrando que esse material vai ficar gravado, a gente vai colocar no nosso canal do YouTube, gerar material para vocês também poderem assistir, disseminarem, mostrar para uma pessoa que não pôde assistir ao vivo hoje, mas que pode se interessar futuramente. Convido vocês a conhecerem a ANEA, Associação Nacional do Emprego Apoiado, se associarem à ANEA. A gente tem conteúdos exclusivos para os associados. A gente tem um grupo exclusivo para os associados para tratar dessas questões, então é uma oportunidade bem legal de estar em contato com os consultores, de conhecer mais sobre a metodologia. E lembrando também que a gente vai ter um curso previsto para abril, sobre um curso introdutório sobre emprego apoiado, para disseminar um pouco mais dessa metodologia, aprofundar um pouco mais esses conceitos que a gente falou brevemente aqui. Então, todos convidados a participarem também. A gente tem divulgado o link de inscrição. Quem tiver interesse pode nos procurar depois também. E agradeço novamente a disponibilidade de todos numa segunda-feira. Todo mundo se cuide, né? Procure se resguardar aí nos próximos dias. E a palestra online tem sido uma estratégia interessante, como a gente falou inicialmente, para disseminar conhecimento e trocar um pouquinho com quem tem interesse na metodologia. Então, obrigado a todos e todas. Qualquer dúvida, qualquer necessidade sobre a metodologia, a gente está super à disposição, enquanto diretoria da ANEA, para continuar trocando. E agradeço também o convite de hoje. Fiquem ligados que a gente vai ter mais momentos como esse. Tá bom? Obrigada a todos e boa noite. Obrigado a todos, boa noite. E deixa o nosso site www.aneiabrasil.org.br. Podem mandar mensagem lá para a gente, lá tem todas as informações. Um abraço a todos. Perfeito. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite.